Olá, imigrante! E aí, como foi essa questão toda de você se adaptar a uma nova rotina, um novo trabalho, ter que achar novos amigos, né? Uma nova cultura, um novo clima. Nossa, tudo isso deprime demais a gente, né? A gente leva um tempo para conseguir se adaptar. E muitas vezes, mesmo quando a gente quer muito que isso aconteça, né? Por exemplo, eu sempre tive o sonho de viver fora do país. E mesmo assim, quando eu cheguei em Portugal, eu senti o impacto até me adaptar. Mas eu passei por isso de uma forma saudável, né? Eu tive o meu tempo, mas eu entendi o meu tempo. E você, como é que você tá se tratando? Quais são os mecanismos que você tem usado para conseguir se adaptar melhor a essa nova vida no exterior? Hoje nós vamos entrevistar a Jéssica. A Jéssica é uma amiga querida que eu tenho aqui em Portugal. Ela hoje está em Portugal, mas ela já viveu em Londres, ela já viveu no Chile. Ela vai contar pra gente toda essa história. Ela tem muita bagagem de experiência, de analisar situações, de conseguir compreender e de conseguir nos dar dicas para que a gente consiga lidar com essa situação de uma forma mais tranquila. Tudo isso, eu sei, é muito complicado pra gente, mas ela vai ajudar muito. Fica aqui com a gente nesse episódio que você não perde por esperar. Bora lá? E estamos aqui com a Jéssica na Conversa de Imigrante, o podcast de todo imigrante bem informado. Se você chegou por aqui, se interessou por esse assunto, você provavelmente é brasileiro e está vivendo por aí pelo mundo. Bem-vinda, Jéssica! Obrigada, muito obrigada pelo convite. Estou bem feliz e na expectativa aqui de falar com vocês. Ai, que ótimo! Eu estava tão ansiosa por essa entrevista, porque eu acredito que é uma das principais situações que a gente precisa tratar. Assim, lá na Contadora do Imigrante eu trato da parte fiscal. Aqui a gente vai ter bastante entrevistas com advogadas para poder tratar da parte previdenciária. Mas não adianta a gente cuidar de toda a nossa vida administrativa, da empresa que nós somos, né, da parte CNPJ, digamos assim, da vida, sem cuidar da parte CPF, né? A gente não pode pensar em regularizar as nossas situações fiscais e jurídicas se a nossa cabeça está uma bagunça, né? Exatamente, exatamente. E aí, já aproveitando, Cíntia, também, eu te encontrei, né, sendo contadora, então foi uma pesquisa que eu fiz no YouTube. E está sendo muito importante esse momento, falar sobre isso, sobre os cuidados que a gente precisa ter, né, a partir do momento que a gente começa aí nossa vida do imigrante, que é um combo de tudo, né, físico, psíquico e a parte financeira, administrativa também. Pois é. A Jéssica foi minha cliente aqui, uma das primeiras, inclusive, porque na época eu não atendia as pessoas que estavam em Portugal, assim, não fazia a declaração de Portugal, só fazia a declaração Brasil. A Jéssica foi uma das minhas primeiras clientes aqui, fazendo as declarações de Portugal. E a gente se tornou amiga porque, né, a gente passa perrengue aqui em Portugal, né, Jéssica? Exatamente, exatamente. E aqui tem uma comunidade tão grande assim, e eu sinto que as pessoas se ajudam muito, né? E isso é importante para essa fase, principalmente de adaptação. É verdade. Apoio, encontrar pessoas que estão passando pelo mesmo perrengue que você é extremamente importante. Eu acho que assim, em qualquer parte da vida, né? Então, se você gosta muito de uma coisa, você gosta muito de jogar tênis e você tem um monte de amigo que não gosta de jogar tênis e fica ouvindo você falar sobre tênis, é chato para esses amigos que não gostam. Então, é muito importante que você tenha uma comunidade que goste da mesma coisa que você, que não vai achar aquilo chato. Porque a gente está aqui em outro país e se a gente tentar falar com nossos amigos e parentes do Brasil, eles não fazem a menor ideia do que é que a gente está passando, né? E aí eles ainda ficam achando ruim da gente estar reclamando. Exatamente, exatamente. E é muito no sentido de só quem está aqui passando por esse processo sabe todas as dores, né? Então, até quando tem aquela questão de, eu vou ficar aqui no país, volto para o Brasil, e aí você vai comentar com seus amigos do Brasil, fala, não, fica aí, você não sabe o quanto está difícil, mas aqui também é difícil, né? Então, essa questão de adaptação é super importante nesse processo também. Exatamente, aqui também é difícil, mas me conte que mesmo sendo difícil, você já foi imigrante em um monte de país, você já viveu pelo mundo, você é cidadão do mundo total, né? Eu quero saber dessa história. Gente, eu sou. Eu achava que eu não era nada apegada e conforme o tempo foi passando, a primeira oportunidade que eu tive foi em 2017. Eu fui ser au pair aqui na Europa, então cuidando de criança, né? Eu fui babá e foi um intercâmbio, uma forma mais barata que eu consegui para viver essa experiência, para melhorar o meu inglês. Então
foi uma experiência muito boa. E aí, quando foi depois de um ano, né, que era o período que eu podia ficar aqui, eu fui para a Colômbia. E aí, lá na Colômbia também, como imigrante, foi uma experiência muito boa, mas lá eu trabalhei numa empresa, consegui a documentação, tudo certinho, onde eu consegui trabalhar também por um ano. E como se não bastasse, né, passar por todos os perrengues, porque lá também teve, vim para Portugal, agora em 2022, e está sendo aí uma nova experiência, né, porque é totalmente diferente a cultura, idioma, então tem um pouquinho aí, Cíntia, para falar de particularidades de cada país que eu passei. Quando a gente vira imigrante de um país, a gente pensa, pronto, já sei como é recomeçar em outro país. Vou agora para outro. Gente, é outra coisa, é como se você estivesse novamente saindo do Brasil para ir para outro país, porque mesmo sendo do lado, e eu percebo isso muito aqui, Portugal e Galícia, né? Aqui na Espanha. É fronteira. Tipo, é coisa de 10 minutos. Você atravessou a fronteira, muda tudo. Tudo muda. A forma como as pessoas falam, as comidas, as músicas, tudo é totalmente diferente. E é coisa de atravessou a fronteira. Não, eu acho que não é como no Brasil. Eu percebo que na parte da fronteira ali do Brasil, as cidades que ficam na fronteira, elas são muito parecidas. Tanto do lado de lá quanto do lado de cá. Os brasileiros de cá falam um pouquinho de espanhol, o pessoal de lá fala um pouquinho de português e fica bem misturado ali. E a gente também tem muito, eu acredito que a gente tem uma similaridade mais próxima com a Espanha do que com Portugal. Eu não sei se você percebe isso também, Jéssica, porque eu achava que a gente tinha muita proximidade com o português, mas nada. Nada, nada, nada. Quando eu vou para a Espanha, eu me sinto muito mais próxima. Você sente? Sim, eu passei isso recentemente. Eu fui para Madrid e eu falei exatamente isso para o meu marido, a diferença, né, cultural que tem das pessoas portuguesas com as pessoas da Espanha, assim. Então, parece que é algo surreal, assim. A gente tá o que horas, né? Você, eu acho que tá muito mais próximo. A distância que eu fui de ônibus, então foi 8 horas até chegar no país. Mas se eu fosse de avião seria muito mais rápido, mas é um choque cultural muito diferente e a gente acha que a adaptação vai ser a mesma, mas não é. Cada lugar que você passa tem a sua particularidade. E aí eu falo muito sobre a questão de adaptação, né, e resiliência que você precisa ter nesse momento, assim, porque é algo que desgasta muito, precisa de muita paciência, e se você não tiver nada disso, você acaba desistindo muito fácil. Resiliência é a palavra, viu? Mas me conta, você, quando saiu a primeira vez do Brasil, já era psicóloga, já estava formada, estava em formação? Como foi isso? Eu já estava formada há 3 anos, eu me formei em 2014 e aí eu fui para Londres em 2017, então eu já tinha 3 anos de formada. Mas naquela época eu estava numa oscilação ali de saber o que de fato eu queria, né? Então eu não sabia se eu queria atender, porque eu não sabia qual que seria a expectativa quando eu saísse do intercâmbio. Eu sempre trabalhei na área organizacional. Assim que eu me formei, eu trabalhei um ano na clínica e eu falei, eu não sei se é isso que eu quero, então parei e fui para a área organizacional. Só que lá foi uma adaptação, né? Como eu já venho falando muito sobre isso, você precisa de um time para você conseguir enxergar o que você quer. Então, a partir do momento que eu estava lá, eu vi que de fato eu gostava de trabalhar com pessoas, de ajudar pessoas. E eu falei, eu sou psicóloga, né? Por que eu não exerço a minha profissão? E foi a partir dali, assim, que eu comecei a trabalhar, a estudar mais, fiz pós. E quando eu me senti preparada, que foi em 2020, na pandemia, eu retornei. Então, foi um momento muito delicado que o mundo estava passando. E aí as pessoas estavam precisando de terapia e quebrou muito tabu, né? Porque sempre foi falado o quanto a psicologia, esse estudo era coisa de doido, né? Que as pessoas não buscavam. Então foi quebrando essas barreiras ali a partir de 2020 e eu falei, cara, é isso que eu quero. E mergulhei e estou no atendimento. É verdade. Às vezes a gente não tem noção, só quando a gente está falando com alguém que vivenciou por outro ângulo de vista, é que a gente tem noção do quanto a,
a situação da pandemia forçou a gente a evoluir em diversos aspectos. E a gente pensa muito no tecnológico, a gente pensa muito no home office, mas psicologicamente falando, as pessoas perceberam que precisavam de tratamento porque elas tiveram que ficar presas com elas mesmas, né? E aí, quando a gente tem que ficar preso com a gente, que a gente não tem pra onde escapar, a gente não tem um barzinho da esquina pra ir tomar uma com os amigos, e você tem que lidar com seus próprios monstros, aí você percebe que você precisa de terapia, né? Exatamente. E assim, foi o que bombou assim no sentido de uma forma muito positiva para as pessoas se cuidarem, né? Porque era muito se falado sobre essa profissão, mas as pessoas não tinham coragem de se cuidar por conta desse tabu mesmo. Não, eu vou passar na terapia. Não, isso é coisa de doido, eu não preciso disso, eu consigo me cuidar sozinho. Então, a partir do momento que você consegue passar por esse processo e você entende a importância que é você fazer, né, o processo terapêutico, passar ali por sessões e se conhecer, o autoconhecimento é a base de tudo. E é o que eu sempre falo para pessoas migrantes, assim, faça terapia, porque esse momento é de você se conhecer também, conseguir entender questões de fragilidade, o que eu tenho de força, o que eu preciso adaptar. Então, se eu pudesse, né, dar um conselho, seria esse, assim, para buscar o cuidado. Eu sei o quanto é difícil a questão de acessibilidade quando a gente fala, né, da questão de terapia. Mas hoje a gente tem várias redes também que tem um atendimento, seja por pessoas voluntárias, social e até outras formas ali de convênio médico também que você consegue adquirir o seu processo terapêutico. Verdade. Mas já que você já estava formada, já tinha exercido, né, já tinha essa experiência e foi se tornar imigrante, eu imagino que a sua análise do processo migratório seja mais profunda do que a nossa análise, porque a gente vai sentindo e vai tendo que lidar com aquilo sem analisar, né? Tô sentindo saudade da minha família, tô sentindo falta dos meus amigos, tô sentindo dificuldade de um monte de coisa, tô me sentindo vulnerável, tô me sentindo fragilizada, tô me sentindo mais um monte de sentimentos. E a gente só vai sentindo e lidando com isso e superando ou não, né? Tem gente que não consegue superar e acaba voltando para o Brasil e às vezes volta para o Brasil pelo motivo errado. Às vezes volta para o Brasil porque acha que não consegue superar algo e, na verdade, só precisava de uma terapia, de algumas sessões para poder conseguir se entender melhor. Mas você, nesse sentido, quais foram os principais impactos que você teve ao ser uma psicóloga que está saindo para um outro país com uma cultura absurdamente diferente, Londres nada a ver, né, com nenhuma cidade do Brasil, talvez um pouquinho São Paulo, né, mas o restante nada a ver, e para ser babá, tipo, nada a ver com sua formação, talvez você nunca tenha cuidado de criança antes na vida, outra língua, tudo isso, eu quero agora que você me dê um diagnóstico completo do processo. Olha, assim, é muito complicado a gente dar um diagnóstico, porque cada pessoa é uma pessoa, então cada pessoa vai ter uma experiência e vai muito nessa questão do fortalecimento, né? Qual que é a base, qual que é o preparo que você teve para sair do país? Eu vejo muitas pessoas falando, você precisa se preparar financeiramente, porque vai passar por perrengue a hora que você chegar em outro país e muitas vezes você não encontra um lugar para você morar. Até quando eu fui ser au pair, assim, eu fui com uma visão totalmente diferente, porque eu fui para morar na casa de uma família, então eu não tinha preocupação em pagar o meu arrendamento ali. Começa por aí. Então foi uma forma diferente de agora do que eu tô passando, de todo o processo que eu tô passando. A partir do momento que você é au pair, babá, você tem uma casa para ficar, né? Você tem que ter alguns cuidados, por exemplo, você está cuidando de uma criança que não é sua. Então tem todo um cuidado que você precisa ter, segurança, treinamento, por isso que é importante. E aí, por falar em segurança, né, cuidado com crianças, eu sou filha de pais separados e eu tenho 5 irmãos, e eu sou a mais velha. Então, meu período de experiência veio ali, né, dentro de casa, cuidando dos meus irmãos. Durante a faculdade, eu fiz estágio também numa escola, que era uma creche, então eu também tive contato com crianças, e isso também é algo muito importante na hora que você vai conversar com a família, né? Que a família vai aprovar ali, ter o match para você e vivenciar esse momento. E agora, quando a gente fala, né, de algo que você precisa correr atrás, que é essa questão arrendamento, todo o processo de documentação, tudo que você precisa fazer, tem um desgaste emocional. Então, quais são os primeiros passos, né? Eu acredito muito nessa questão de você se programar, mas pensar que pode ter também um plano B, porque a gente não sabe o que pode acontecer, né? É muito relativo, assim.
eu tive uma experiência totalmente diferente uma da outra. Eu nem vou falar da Colômbia, porque eu acho que o que pega mais foi a primeira vez que eu fui e a última que eu estou sendo agora, imigrante. Então tem todo esse cuidado que você precisa ter com você. E muitas vezes, a partir do momento que a gente sai do país, a gente sai com uma expectativa, eu vou morar na Europa, vou morar nos Estados Unidos. Então tem todo, e aí a gente falando de etapas, né? Tem todo aquele processo de fantasia, de coisas boas, de nova cultura, novas pessoas, casa nova, vida nova, procurar emprego. Só que com o tempo você vai vendo que aquilo vai ficando sério. Peraí, tá apertando aqui agora. O senhorinho me tirou de casa, eu vou ter que procurar outro lugar, a comida não é a mesma, como é que eu faço para adaptar? Aqui em Portugal é muito parecido, a gente tem muita coisa que é parecido com o Brasil, né, com a nossa comida, óbvio que falta muita coisa, mas a gente tem muita coisa que a gente consegue adaptar, e aí vem todo esse processo também cultural. Então são algumas fases, a gente tem a fase ali que eu sempre falo que é da lua de mel, né? Quando você chega, expectativa, coisa boa, vivência boa, tá tudo novo. Aí chega o meio ali que você fala, caramba, e agora? O que eu faço? Tô passando por esse processo, quem recorrer? E aqui, querendo ou não, falando por mim, eu não tenho rede de apoio. Eu tenho agora alguns amigos, mas eu não tenho ninguém, família, né? Então, qual que vai ser a minha rede de apoio? E é nisso que você começa a se apegar, em pessoas que estão próximas de você, para que se precisar de algum help, você tenha alguém para te apoiar. Mas nem sempre é assim, porque pode acontecer de você não conhecer ninguém, que foi o que aconteceu comigo aqui com meu marido. A gente chegou, a gente não conhecia ninguém. Então a gente foi morar num quarto, perdemos dinheiro. Então são várias coisas que vai acontecendo ao longo dessa sua experiência como imigrante, né? E se você não tem um foco ali de cuidado com a sua mente, cuidado para você se entender, alguém imparcial que vai estar ali com você para te apoiar, você fica enfraquecido, né? Eu posso falar, eu tenho meus amigos, eu tenho minha família que está me apoiando, tá? Mas será que de fato essas pessoas elas conseguem te direcionar, te informar qual caminho você deve seguir? Então, eu acho que é muito nessa linha, assim, das fases que vem passando. Eu estou aqui há 2 anos e eu posso falar, assim, que eu não me sinto 100% adaptada aqui. Mas, assim, eu sou psicóloga e eu também faço terapia. Então, eu também preciso desse cuidado comigo. E se eu tivesse que falar, seria isso. Sim, eu já sei que isso é um esquema de pirâmide, que todo psicólogo tem um psicólogo que tem um psicólogo, eu já sei disso. Exato. Mas você saiu do Brasil, da sua casa, do seu conforto, da sua estabilidade, emprego disponível, né? Você escolheu isso, né? Perfeito. Aí você foi viver na casa, ou seja, mergulhou 100% na cultura de outro país, na cultura tipo, você não só alugou um quarto onde você teria o seu lugar, você estava ali naquela casa responsável pela educação de uma criança de forma indireta, né? Você não podia ensinar coisas totalmente aleatórias para aquela criança, você tinha que seguir algumas regras. E são regras totalmente diferentes, eu imagino, do que a gente segue no Brasil, né? A forma de criação de uma criança em Londres certamente é diferente da forma de criação de uma criança no Brasil, valores diferentes. Nesse mergulho que você deu, né, nessa família, quais foram as artimanhas que você usou para se adaptar de forma mais rápida, para ter uma adaptação mais tranquila, né, não ter tanto atrito? Como foi que você fez para lidar com isso da melhor forma? Estou aqui explorando, né, as possibilidades por conta de que você meio que sabia o que estava fazendo, né? Não é que nem uma pessoa que acabou de se formar no colegial, acabou de fazer 19 anos e foi para Londres sem saber de nada, totalmente inocente, totalmente, sabe, avoada, e foi. Não. E quando uma pessoa vai assim, sem se preparar, sem saber o que está esperando, sem ter certeza do que quer, as coisas vão acontecendo e o mundo vai engolindo a gente. Não foi o seu caso. Por isso que eu tô tão assim, curiosa sobre as suas percepções, as dicas que você tem para dar para a questão da adaptabilidade, para a questão de passar menos perrengue. Quando eu fui tentar o processo de au pair, primeiro eu tentei para os Estados Unidos. Só que eu estava com 26 anos e lá você só pode entrar até os 27. Quando é aqui na Europa é diferente, você tem um tempo maior. Só que até então eu não sabia. Então depois que eu vi que era até os 30 anos. E chegando lá, primeiro você passa por um processo de entrevista, conversa com a família e assim, você acha que é mil maravilhas, tudo maravilhoso, né? Você vai estar ali na casa
casa, de uma pessoa, mas quando você chega, a realidade é outra, né? Eu cuidava de um bebê, então esse bebê, ele tinha todo um schedule, que é a programação ali que você tem que fazer com a criança. O que eu falo é sempre, converse com os pais e veja até onde você vai. Porque às vezes os pais não querem só que você cuide da criança, vai querer que você limpe a casa. Então são outras questões também que você precisa estar muito alinhado. E é uma cultura diferente, né? Então quando eu cheguei, a primeira coisa foi o frio, assim. Eu sou da região de São Paulo, São Bernardo do Campo. Lá tem todas as estações, às vezes, num dia, só que quando você tá em outro local, é exatamente, assim, aqui na Europa acaba sendo muito certinho, né? E naquela época, assim, tava bem frio, foi ali em meados de março, abril, então eu peguei uma época bem fria, começando por ali, então, e tinha momentos que eu tinha que sair com a criança, eu tinha que brincar com ela, e eu não tinha roupa adequada, então, assim, foi um momento para eu conseguir me adaptar. E o que eu fiz, né, para conseguir? Eu pesquisava muito. Então eu pesquisava qual que era o estilo de roupa mais quentinha que eu tinha que colocar, quais eram os tipos de brincadeira que eu conseguia fazer com essa neném, porque ela tinha 9 meses na época. E a mãe e o pai cobravam muito isso de mim. Sem contar, assim, que ela queria que eu também falasse algumas palavras para ela em português. Então tinha essa questão ali de um momento, né, que eu também falava português, tanto com a família quanto com a neném, para ela conseguir pegar algumas palavras. E assim, é muito você conseguir pensar nessa questão da resiliência, é o que eu sempre falo, assim. Você tá num lugar que você precisa se adaptar à cultura, não adianta a gente ir com a cabeça do brasileiro ali, de coisas que a gente faz no nosso dia a dia, onde a gente toma café com pão e leite, na hora do almoço a gente come arroz, feijão, carne, uma salada. Lá vai ser totalmente diferente. Eles têm ali entre o período da manhã e a tarde ainda tem um lanchinho ali que eles fazem. Então você precisa entrar de fato e estar aberto a experimentar. Eu sempre falo isso, assim, se você gosta de experimentar coisas novas, essa questão do au pair, ela é muito desafiadora, mas eu sempre recomendo porque é uma forma de você conseguir estar na cultura de uma outra pessoa de uma forma mais tranquila, apesar de toda a responsabilidade que você tem ali cuidando de uma criança, né? E lá em Londres, você conseguiu, com facilidade, encontrar essa rede de apoio? Conseguiu encontrar outros brasileiros que estavam na mesma situação? Acontece que nem a gente vê nos filmes, que tem aquelas babás no parquinho e aí todas começam a conversar. Como é? Sim, tem isso também. Só que na época que eu fui, eu não consegui encontrar mulheres brasileiras. Então eu criei, tanto que esse grupo tem até hoje lá. Eu falei assim, gente, eu preciso de alguma forma unir essas mulheres e buscar essas mulheres. Então sempre tinha au pair em London. Nunca tinha algo focado ao brasileiras em London, au pair brasileiras em London. Eu falei, não, eu preciso de alguma forma encontrar essas mulheres. E aí eu comecei a postar em grupos que eu tinha criado, um grupo no WhatsApp, perguntando se tinha mulheres brasileiras ali pra gente se conectar. Porque onde eu morava não era na região central de Londres, eu morava no interior, que chama Kent. Então piorou para você conseguir encontrar brasileiros ali. E foi a partir dali que eu consegui me conectar com essas meninas. E aí tem o processo, né, que a gente chama de homesick, que é aquele momento de saudade. Eu quero voltar, eu quero desistir, como é que tá minha família? Então tem todas essas fases também, como foi passada aqui em Portugal. Lá eu tava nesse momento, assim, passou 2 meses, eu já falei, não, eu não quero isso pra mim, eu preciso voltar, eu não conheço ninguém, essa língua, eu tô totalmente perdida aqui. E aí foi quando eu criei esse grupo, a gente começou a se conectar e tinha os encontros. Então, uma vez, 2 vezes por mês, a gente sempre marcava ali de se conhecer. Nem todas iam, o grupo ficou super grande. Tanto que eu saí de lá, eu acabei não finalizando o meu processo de au pair. Por isso que eu também fui sair de novo do país, porque eu tava ali, quando eu voltei pro Brasil, eu falei, não era isso que eu queria. Eu precisava de mais, porque conforme você vai tendo a rede de apoio, você vai encontrando outros brasileiros, outras brasileiras, e aí para complementar, porque você ganha um valor para cuidar da criança. Para complementar a renda, eu fui trabalhar em buffet também, então trabalhava em buffet indiano, assim, eu tinha que me virar para conseguir também aproveitar ali. E aí foi quando eu voltei pro Brasil e não tinha concretizado totalmente o meu sonho, porque eu não consegui finalizar o processo de au pair e tive a oportunidade de sair de novo. Olha que lição, viu? Então, gente, se você não encontrou uma rede de apoio, crie!
Crie a sua rede de apoio. Aqui na Europa, o Facebook é muito forte. Tem grupo de tudo que é coisa que se imaginar de brasileiro em Portugal. Brasileiro no Porto, brasileiro em Lisboa, brasileiro em Braga. Mulheres empreendedoras no Porto, mulheres empreendedoras em Braga, mulheres empreendedoras em não sei onde. Todas as cidades daqui do Porto tem pelo menos uns 5 grupos de brasileiros fazendo alguma coisa. Brasileiros que entregam alguma coisa. Aqui no Porto é uma loucura, mas eu sei que nem todos os países da Europa são assim, né? E uma coisa que eu achei muito engraçada, a gente tava em Madrid também nesse mês, porque esse é o mês de ir pra Madrid, né? Esse é o verão, todo mundo sabe, Madrid é um inferno na terra no verão. Calor desgramado. Aí o povo fala, mas você não é do Brasil? Gente, eu sou do Brasil, tenha consciência. Eu não vim do deserto, não, pelo amor de Deus. Gente, Madrid é muito quente, eu não recomendo no verão, tá? Vão na primavera. Mas fomos para Madrid agora, no verão. Tem até aqui o leque tradicional que vende em todas as esquinas. Todas as esquinas que você passar tem o leque, porque só assim para as pessoas sobreviverem, porque senão a gente seca e vira poeira no meio da cidade. Você sentiu isso também? Muito, gente, parecia que eu tava num caldeirão, assim, é manhã, tarde, noite, madrugada, muito quente. Tem 2 semanas que eu voltei. Gente, muito Loucura. quente, muito quente. Aí me ofereceram um tal de um passeio para ir pro deserto. Eu fiz, tá, deixa pro ano que vem, porque esse ano eu já passei calor suficiente. Madrid foi suficiente para mim. E assim, quando eu cheguei aqui, Portugal foi o primeiro país fora do Brasil para onde eu fui. Só conhecia Portugal antes de vir morar e tipo, já saí para morar. Não fui dessas loucas de que vai pro país sem nem conhecer antes. Então saímos do Brasil direto para morar aqui em Portugal. E eu, meu esposo, meu cachorrinho. Então, assim, eu não tinha noção nenhuma de como era o resto da Europa. Mas quando eu cheguei aqui, eu vi tudo em português, né? Logicamente, estou em Portugal. Tudo em português. Aqui é tudo português e inglês. Portugal tem muita tranquilidade com isso, não é que nem os franceses, não, que não querem ouvir falar inglês de jeito nenhum, aquela chatice. Não. Aqui é tudo português e inglês. Me senti muito bem com relação a isso. Outra coisa é que aqui tem muitos shows de brasileiros. Né? Então, no final de semana você consegue assistir um show de Djavan, um show de Marisa Monte, um show de Anitta, tá todo mundo aqui em Portugal tocando. E eu achei que isso era normal na Europa. Eu fiz, nossa, o Brasil tá invadindo o mundo, muito lindo. Quando eu fui pra Espanha, gente, festivais imensos de música, não tem um brasileiro tocando. Você anda pelas ruas em qualquer cidade da Espanha, Barcelona, Madrid, não tem brasileiros como tem aqui em Portugal. Tem muito brasileiro, tem, porque tem muito brasileiro em tudo que é lugar. Mas não é como em Portugal. Lá eles têm o mesmo tipo de estrutura que Portugal disponibiliza para falantes da língua portuguesa, que é os hablantes de língua espanhola. Então, lá você encontra muito chileno, mexicano, argentino, venezuelano, essa galera toda tá lá, né, na Espanha. Você encontra com muito mais facilidade. E aí, quando eu vi com todo mundo com quem a gente falava, você é de onde? Ah, sou do Chile, sou da Venezuela, sou de... Eu fiz, caramba, não tem ninguém no Brasil aqui. E eu fiz, gente, é aqui do lado. É aqui do lado. E não foi lá em Madrid, não foi lá em Barcelona, foi aqui na Galícia. Aqui na Galícia a gente já não encontra mais brasileiro, Uber brasileiro, atendentes brasileiros. Como eu tô dizendo, claro que a gente vai encontrar, mas é 1%. Não é aqui, que nem Portugal, que é 80% brasileiro. Lá é 1%. E isso eu fiz assim, gente, tá, tudo bem. A Europa não é Portugal, Portugal é outra coisa. E Londres, eu imagino que seja assim, né? Tipo, não tem por que ter um monte de brasileiro, não tem por que ter um monte nem de espanhóis, né? De hablantes da língua espanhola. Deve ser realmente um choque, assim, você saiu do zero total, né? De não ter ido para lugar nenhum antes, para um país totalmente diferente, de outra língua, de outra cultura, de tudo diferente. Você não foi para perto, você foi logo para longe. Aí foste para a Colômbia e foi tranquilo, Sim, ou não? sim. Não, foi tranquilo, porque assim, quando você chega em Londres, eu tive a oportunidade de voltar esse ano. E aí eu consegui ter essa diferença, assim, que em 2017 parece que as pessoas não tinha tantos brasileiros, não tinha, sabe, outros imigrantes, outras pessoas, mas agora que eu voltei, em março de 2024, tem inclusive comunidade, assim, um local específico onde tem umas ruas, assim, de coisas, de produtos brasileiros, de salão de beleza, manicure,
comida. Então você fala, gente, como mudou, né? Porque antigamente não era tão acessível assim. E a mesma coisa quando eu fui para Colômbia, eu fiquei em Bogotá. Então eram poucas pessoas que eu conhecia e eu tive muita dificuldade porque assim, eu nunca tinha tido contato com a língua. Então, para conseguir, dava algumas coisas para entender, né? Mas aí com o tempo, até você conseguir se adaptar, é um processo também. Mas eu gosto, né? Eu gosto desses desafios e eu acho que isso também que acalmou meu coração quando eu vim morar na Europa de novo, porque eu falei, cara, é um processo que eu já passei, né, como imigrante. Até quando eu fui a primeira vez em Londres, assim, meu inglês era horrível. Então, assim, foi de fato para eu conseguir aprender. Inglês de escola, né? O verbo to be, né? E eu tive que me virar. Eu falei, gente, e na época não era tão acessível a questão de celular. Olha, tem muitas coisas. A primeira vez que eu fui lá em 2017, eu fiquei 3 horas perdida. Porque eu tava sem internet no celular, eu não sabia me comunicar, eu só conseguia entender e falar até a primeira palavra ali. E depois eu não sabia, eu não conseguia saber o que ele tá falando, left, right, eu não sei para onde que eu viro, para onde eu tenho que ir, perdidíssima. E aí, depois Caramba, que coragem! 3 horas eu só chorava. E aí foi quando eu consegui encontrar um McDonald's para conseguir colocar o meu celular para carregar, porque na época era o iPhone 4 e durava assim 3 minutos a bateria, que era isso, não tinha powerbank. Então assim, foi perrengue desde o começo, né? E quanto mais você passa por perrengue, mais você vai ficando esperto ali com a situação para lidar melhor com a situação. É verdade, tudo é aprendizado, né? Se a gente conseguir lidar com isso de uma forma saudável, né? Se a gente conseguir não se desesperar, se a gente conseguir racionalizar, né? Você chorava, mas tipo, você chorava, mas você já estava pensando em formas de resolver aquela situação e acabou conseguindo resolver. Mas se a pessoa se desespera, né? E acontece, né? Acontece de pessoas não conseguirem sair dessa situação de desespero. Então, quais seriam, assim, as dicas que você daria? Tem muita gente aqui, às vezes, eu vejo no Facebook as pessoas dizendo, exatamente nesses grupos, né, de portugueses no Brasil, que eu tô lá em todos os grupos só para poder ficar curiando o que é que tá acontecendo. Uhum. Eu vejo pessoas dizerem, gente, não aguento mais, tô voltando para casa, alguém me ajuda com alguma coisa, né, porque já tentaram fazer de tudo, vieram para Portugal com a expectativa de que seria uma coisa, não é nada do que a gente vê, né? Não é nada do que os YouTubers e outros influencers postam aí para poder conseguir views. É muito difícil estar em Portugal, não é porque a língua é portuguesa, que eles falam o mesmo português que a gente, e eu não tô nem falando das palavras. As palavras podem até ser iguais, mas o português que eles falam é totalmente diferente, porque às vezes eles falam uma coisa querendo dizer outra, às vezes eles usam, né, de uma outra linha de raciocínio, que é diferente da nossa. É difícil pra gente entender. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui, eu preferia falar inglês do que português. Porque o português aqui, eles falam muito embolado, eles falam muito rapidamente, eles falam de um jeito que eu não conseguia compreender. Eu tive muita dificuldade. A gente vai ter aqui também a entrevista com a nutricionista, mas eu falei até com ela, eu engordei 10 quilos quando eu cheguei aqui em Portugal, porque a comida é acolhedora, né? E eu tava sem nada. Eu tava desempregada porque o meu esposo foi chamado para trabalhar aqui. Eu nunca tinha parado de trabalhar desde os 19 anos, então eu tava passando pela minha primeira fase dona de casa. A gente tinha acabado de casar, então eu tava passando por uma fase que eu descontei tudo na comida. Então o que é que eu fazia? Eu cozinhava muito para poder descobrir os temperos e as comidas que tinham aqui em Portugal. Eu cozinhava muito. Eu lidei com essas fases até o momento que eu percebi que eu precisava de um apoio. Fui procurar uma psicóloga que já me acompanhava lá no Brasil, me acompanhou durante um tempo no Brasil. E aí comecei a me cuidar. E aí foi aí que eu entrei no curso técnico e foi aí que eu comecei a evoluir. Depois de um tempo eu recebi alta novamente porque eu já tinha superado essa fase, já estava tranquila com relação a isso, já estava trabalhando, enfim, consegui superar. Mas não é todo mundo que tem essa clareza. Uma pessoa pode realmente virar alcoólatra, uma pessoa pode realmente engordar muito, uma pessoa pode realmente ir morar na rua porque não consegue trabalho, e a gente vê muito isso acontecendo aqui, porque não consegue um lugar para alugar. A vida é difícil. E aí, como é que você fala para essas pessoas? Para quem já consegue contratar um psicólogo, para quem quiser falar com você, a gente vai deixar os seus contatos aqui na descrição do vídeo, mas para quem não tem nem essa condição nesse momento.
Olha, se tudo que você trouxe, assim, quando eu cheguei aqui e eu fui tirar o documento, eu conheci uma mulher na fila e ela também tinha chegado recente e ela falou que ela veio com o marido dela, ela era enfermeira no Brasil e ela falou, eu não sei o que eu vou fazer aqui, eu vim acompanhar o meu marido e eu estou totalmente perdida. Então a gente ouve muitos casos e ela trouxe também relatos, né, de que viu o vídeo no YouTube. Então tem muito essa questão ilusória das pessoas não passar de fato o que é no dia a dia, né? A gente sabe o quanto é difícil. Então tem toda essa questão de arrendamento, a gente sabe o quanto tá difícil e já tem anos, né, essa questão de você conseguir alugar uma casa aqui, você conseguir de fato ter o seu espaço. Então tudo começa por um quarto e aí você tem que compartilhar a casa, então já começa daí. O processo que você tem que ter de adaptação, porque você não vai ter privacidade. Às vezes você consegue um quarto que tem o banheiro dentro, mas às vezes não. Então, é muito nesse sentido, assim, eu acredito que as pessoas precisam se preparar, ou pelo menos ter uma visão desde o Brasil, sabe? Conversar com outras pessoas e que são de pessoas reais, talvez alguém que conheça ou alguém que indica uma outra pessoa, para saber como é que é essa questão do dia a dia. Porque a gente vê vídeo na internet, né, e vê ali, nossa, a pessoa em 3 dias conseguiu estar com tudo, com todos os documentos, né, como conseguiu o representante fiscal de um dia para o outro. Então, são muitas coisas que vão acontecendo que a gente precisa tomar cuidado. Ah, eu consegui um emprego da noite para o dia. Casa também, nossa, foi super fácil. E a gente sabe que a realidade, a gente passando aqui todos os dias, é outra. Então, se eu tivesse que dar um conselho, assim, no sentido das pessoas se prepararem, era isso, assim, vá buscar informação aonde tenha as coisas verídicas, né? Cuidados que você precisa ter. Traga a sua rotina, então, se você faz atividade física no Brasil, joga bola, vôlei, futebol, dança, qualquer tipo de atividade, é importante você adaptar aqui também, que essa questão da bebida também é muito comum, né? Comida, então compulsão alimentar. Você chegou, não sabe o que vai fazer, está preocupada porque também de alguma forma pensa ali ajudar em casa e não consegue sair do lugar porque tem isso também, o tempo que você vai conseguir o trabalho. Então traga essas questões de rotina que você faz, né, de cuidados de físico, de culinária até mesmo, para você conseguir adaptar aqui, você tentar ter uma vida mais tranquila. Porque é isso mesmo, assim, essa primeira fase de você, onde você chega, onde tá tudo lindo, maravilhoso, uma hora isso vai acabar. A gente sabe que é o processo inicial, né? E aí tem essa questão da temperatura, que é totalmente diferente do Brasil, independente da época que você chega. Eu cheguei aqui no inverno e eu sou o quê? De São Paulo. Então, assim, é um calor para cada Você um. achou que ia ser tranquilo? Achei. Ia ser tranquilo. E no final não foi. Foi algo assim que eu tive que me adaptar, principalmente dentro de casa. Era uma casa muito gelada, um quarto, né? Muito gelado. E eu, gente, nada tá me protegendo aqui do frio. Então, são coisas, e eu sempre falo assim: ninguém prepara de fato um imigrante para chegar, uma pessoa para chegar e imigrar num país. Não tem. É muito relativo, cada pessoa ela vai ter essa experiência, mas é isso. Se você consegue adaptar coisas do que você faz, trazer para cá, é muito importante para esse momento. E não desconecte de pessoas. Essa questão que você falou dos grupos do Facebook é super importante também. Só que tem coisas que a gente também precisa tomar cuidado, né? Porque sempre as pessoas estão muito negativas com as informações, no sentido de, ah, mas eu quero fazer um passeio, eu tô aqui no processo, né, de documentação, tô com a minha manifestação de interesse, eu posso sair do país, eu posso ir em Madrid, eu posso ir em tal lugar. Então, a partir do momento que você se apega ali nas informações, às vezes vai ter uma pessoa que vai ter uma experiência que, ah, cara, eu fui pego na imigração, eu não consegui entrar, ou não tem, é tranquilo, é super certo. Então, assim, se conecte com pessoas, mas traga elas para o seu dia a dia. Né? Se conecte, eu digo no sentido de não veja só as informações. Chama essa pessoa e fulano, eu vi seu comentário, será que eu posso te chamar no privado? Para você conseguir enxergar qual que é a experiência e se é verídica aquilo que está acontecendo. Mas lembrando, cada experiência ela vai ser individual e particular de cada pessoa que está imigrando.
Quando eu resolvi criar esse projeto do podcast, né, do Conversa de Imigrante, é exatamente conversas muito reais. Vocês que vão acompanhar aqui, a gente está nos primeiros episódios, vocês que vão acompanhar aqui toda a temporada, vocês vão ver que muitas vezes eu digo, não é que eu tô querendo desestimular vocês de virem, né, porque eu sempre tô falando aqui, vem com visto, vem com tudo certo. Ah, porque alguém veio em 2000. Gente, 2000 era outro mundo. Aliás, eu poderia dizer, muitas pessoas dizem que o mundo é um antes e um depois da pandemia. Mas aqui na Europa, eu diria que o mundo é um antes e um depois da guerra na Ucrânia. Totalmente diferente as coisas. Por quê? Os ucranianos, uma quantidade imensa de imigrantes espalhados pela Europa, os fundos, valores, muito dinheiro sendo drenado pela guerra por conta desses ataques. É preciso dar apoio à Ucrânia. Todas essas questões que estão acontecendo, aqueles vídeos que a gente vê de casas para alugar de 200 euros, não existe. A gente chegou aqui em 2022, tanto eu quanto a Jéssica, e a gente já teve dificuldade para encontrar casas. Graças a Deus, a gente não precisou alugar quarto, a gente já foi para uma casa. Mas era uma casa tão gelada. Como você disse, a gente era mais quente na varanda, com a porta aberta, do que dentro da casa, do que na sala da casa. Parece que a casa pegava o frio e deixava ali. A gente se sentia melhor fora do que dentro. E olha, Jéssica, realmente, que dica muito boa. Tentar manter a rotina. Porque eu me lembro que uma coisa que me fez sair dessa compulsão alimentar que eu tava no início foi voltar a treinar. Né? Em Salvador eu treinava muito direitinho. Todos os dias eu tava ali, de segunda a sábado, tava na academia. Quando eu cheguei aqui, eu nem sabia onde é que tinha academia, eu não sabia, não conhecia o meu bairro. Quando a gente chega é tudo horrível. Aí você tem que pegar a fila da... Hoje em dia é AIMA, na minha época era CEF. Eu, de primeira, já peguei o visto permanente, né? Os de 5 anos, então eu só fui uma vez no CEF. Mas tive que pagar uma advogada para conseguir agendar um horário para mim no CEF. E aí eu fico pensando, quem tem que renovar todo ano, né? Quem tem que ter esse cuidado de estar fazendo vários tipos de comprovação para a AIMA? É um estresse. Nossa, dá dor de barriga, dá dor de cabeça, dá preocupação, ninguém consegue agendar. É toda essa confusão que tem na vida da pessoa também, que gera uma série ou enxurrada de sentimentos preocupantes com os quais a pessoa tem que lidar. Fora toda a discriminação, que o fato de ser imigrante, você colocou imigrante assim em cima da sua cabeça, você vai sofrer discriminação. Não é porque você é brasileiro e está em outro país. É porque você é uma pessoa que não é nativo daquele país. Só por isso você já vai sofrer discriminação. Se você é de São Paulo e está na Bahia, se você é da Bahia e está no Rio Grande do Sul, se você é do Rio Grande do Sul, você não é dali. Você vai sofrer algum tipo de discriminação, sim. Então, assim, não é uma questão de ser brasileiro e estar em outro país. É de você ser alguém que não é nativo daquele lugar. Como lidar de uma forma mais tranquila com esse fardo, já que a gente escolheu se colocar nessa situação? Porque ninguém obrigou a gente a sair do Brasil, né? Então, se a gente escolheu lidar com essa situação, a gente já tem que saber que automaticamente a gente vai ter esse fardo para carregar, esse fardo da discriminação da imigração, de ser imigrante. Como é que a gente consegue lidar com isso de uma forma mais ok? Olha, se o que você falou é verdade, assim, a partir do momento que você chega em outro país, eu já ouvi, né, outras pessoas, comigo nunca aconteceu, mas no sentido de, volta para o seu país, né? Volta para o seu país, o que você está fazendo aqui? Então, a partir do momento que você sai do seu país, alguma coisa você está indo buscar. Então, você tem que ter todo um planejamento para conseguir entender, tá, eu estou saindo do país e qual que é o intuito disso? E pesquisar também essas questões do que você vai passar no país. Porque você está numa cultura diferente, né? Tem uma coisa que a gente não falou ainda, que é a questão do fuso horário. Então, até esse processo de adaptação, você conseguir se adaptar com isso. Trabalho, então muitas vezes você é um advogado, é uma psicóloga, é um engenheiro, e você vem para trabalhar de subemprego, tá? Mas qual que é o intuito disso? E pensar que ali também entra a questão da resiliência, da adaptação. Então, você ir trabalhando isso desde do Brasil, né? Você pensando essas questões e ouvindo pessoas reais trazendo essas informações, que é um processo também de adaptação, é isso. Então, no sentido de, cara, eu tô indo para um outro país, eu não conheço nada, eu não sei como é que as pessoas vão me receber. E quando você tem uma visão de turista, é totalmente diferente, porque você sabe que você está ali temporariamente. Então, se você passa por uma situação, você fala, meu, daqui a pouco eu tô indo embora, acabou, aproveitei, fui nos pontos turísticos, mas a partir do momento que você sabe que você vai morar, aí é uma outra questão, que aí entra essa questão do quê?
não, eu preciso trabalhar minha resiliência, minha adaptação, né? Eu preciso começar a entender um pouco mais da cultura. Eu não estou falando para você se tornar uma pessoa portuguesa, né? Falar como os portugueses, mas você conseguir interpretar e se adaptar a essa nova cultura, independente do lugar que você for, né? Sempre vai ter essa questão assim, você é imigrante, não tem como a gente mudar. Esse rótulo não tem como a gente mudar. O que a gente consegue fazer é se adaptar. E aí tem são pessoas que têm um ritmo mais rápido, então chegou, já entrou ali no ritmo, né, no dia a dia, nossa, tô conseguindo, tá dando tudo certo. Quando eu cheguei aqui, por exemplo, eu fui morar num quarto, e eu só consegui casa agora, em fevereiro desse ano. Então, assim, mais de um ano, passei por várias coisas, perdi muito dinheiro, porque você acaba dando calção, a pessoa, né, não tem nenhum contrato na casa, então, assim, eu passei por muita coisa até eu conseguir chegar nessa casa. E eu poderia ter desistido, sabe? Lá no começo e ter falado assim, cara, eu não tô conseguindo, eu vou desistir. Mas tudo que eu larguei no Brasil, eu larguei minha família, eu larguei meu trabalho, eu larguei minha rotina. Então, o que eu consigo trazer também para esse novo? Eu sei que eu sou imigrante, eu vou ter que me adaptar com tudo. Então, a partir do momento, e é o que eu sempre falo, né, para as minhas pacientes, a atividade física, ela não é mais glamour. A atividade física faz bem para a nossa ansiedade, para essa questão da compulsão alimentar, para que você consiga melhorar a sua rotina. Então, seja uma caminhada, né? Às vezes, eu não tenho condições, porque a partir do momento também que você entra numa academia, tem várias coisas que eles cobram ali, né? O seguro, exame, então tem todo um valor que você precisa investir para entrar, e se você sai também tem a quebra de contrato que tem um valor também. Eu sei que isso não é diferente no Brasil, mas aqui também tem forma, né, deles trabalharem. Então, o que eu posso fazer? Eu vou comprar pezinho, vou adaptar com coisas em casa, sabe? Vou fazer uma caminhada no bairro, que te dá a possibilidade também de trombar com um parque, que foi o que aconteceu comigo. Eu não sabia que tinha um parque aqui próximo, eu andando, falei, gente, tem um parque, que delícia, e vou com a minha cachorrinha para lá também. Então, é isso, assim, no geral, para estar trazendo. Eu já entrevistei muitas pessoas aqui, né, pro podcast. A gente não está entrevistando na ordem, né? A gente está entrevistando meio que na ordem de disponibilidade. E a sua disponibilidade, sua agenda é muito cheia, né? Tava bem difícil da gente conseguir um horário. Resultado que você vai ser um dos primeiros episódios, mas está sendo um dos últimos que eu tô gravando. Então eu já sei que eu já entrevistei muitas mulheres aqui. Essa primeira temporada é totalmente dedicada a mulheres. Resolvi fazer dessa forma. E próxima temporada a gente vai entrevistar muita gente, que não vão ser diversos, não somente mulheres, mas essa temporada é somente de mulheres. E até agora a gente não tinha tocado na palavra resiliência, que você tem falado tanto aqui, resiliência. E realmente, resiliência é o mais importante, porque quando a gente começa a falar mal de estar vivendo em outro país, nossos amigos, nossos familiares dizem, então por que você não volta? Ou então quando a gente desestimula outro brasileiro que está querendo vir, eles acham que a gente está desestimulando porque a gente não quer concorrência. Gente, não tem concorrência nenhuma aqui, tá? Eu digo, se vocês conseguirem vir e se vocês conseguirem o visto, né, conseguirem a residência, tem trabalho demais aqui em Portugal. Tem trabalho demais. Para quem quer trabalhar, tem trabalho demais. Não tem por que a gente estar falando sobre concorrência. A questão é, por que não é que eu estou desestimulando, é que está muito, muito difícil conseguir qualquer coisa relacionada à documentação, regularização aqui em Portugal. O governo virou, não é mais aquele governo maravilhoso que tinha antes para os imigrantes, que abriram as portas e causaram o caos. O fato é que as políticas relacionadas à imigração aqui em Portugal, elas foram feitas de forma descontrolada e, por isso, os outros órgãos, os órgãos de backup, digamos assim, os governantes dizem, precisamos de imigrantes para trabalhar em hotelaria, para trabalhar com as lavouras, porque não tem português para poder colher o que se planta aqui em Portugal. Precisamos de imigrantes para poder trabalhar em call center, precisamos de imigrantes para poder trabalhar em tecnologia da informação. Todas essas empresas pressionando o governo criou um monte de visto. Então as pessoas vêm para cá, inclusive sem visto, né, que existia antigamente. Você vinha para cá e depois que chegava aqui, você começava a trabalhar e aí você dizia, olha, quero continuar. Somente por demonstrar desejar continuar, né, oficializar isso, você já estava regular. Se você tivesse com aquele documento na sua bolsa e fosse parado por um policial, você podia mostrar aquele documento. Olha, eu tenho a intenção, né, que era exatamente isso. Como era o nome mesmo desse documento de intenção? Esqueci.
Manifestação de interesse, exatamente. Eu tenho aqui a manifestação de interesse, então você estava regular. O governo deixava que isso acontecesse porque não tem português para trabalhar aqui nesses setores. O que aconteceu? Eles não fizeram um background, eles não prepararam o suporte para isso. Então, os órgãos que se relacionam com os imigrantes não têm suporte para dar conta de. Por exemplo, hoje estamos com 400 mil pedidos de regularização de visto em atraso na AIMA. Hoje, dia 12/9, né, de 2024. Estamos com essa situação. Não temos leis fiscais que deem suporte a todos os 48 vistos, 48 formas de se regularizar em Portugal existentes. E o que acontece é que se você vier para cá, você vai entrar em uma fila que não tem fim e você não sabe quando é que vai ser atendido. O que acontece? Antigamente, se você entrasse nessa fila, só por entrar na fila, você já estava regular. Você já tinha feito a manifestação de interesse, você podia trabalhar. Hoje em dia, a manifestação de interesse não existe mais. Se você entra nessa fila, você não sabe quando vai ser atendido e os empregadores que antes empregavam com a manifestação de interesse estão hoje proibidos de empregar. Se esses empregadores forem fiscalizados e tiverem trabalhadores imigrantes irregulares, eles são multados. Então, hoje, não tem mais trabalho para imigrante irregular. Eu não quero desestimular que vocês venham, eu quero que vocês venham regulares. E que vocês vejam vida real para poder saber onde é que vocês estão se metendo. Porque quando você tem noção de onde é que você está se metendo, você tem a resiliência, exatamente, para poder dizer, não, eu me meti nisso aqui sabendo onde eu estou me metendo e eu quero continuar. Até porque você está vendendo sua vida no Brasil, se desfazendo de tudo. Depois que você chega aqui, mesmo estando em uma situação ruim, é muito difícil de voltar. Porque você vai voltar para nada. E aí você vai ter que começar tudo de novo, sabe? Você já começou tudo de novo ao vir para cá. E agora você tem que começar tudo novamente para voltar. É muito cansativo. É muito cansativo, é muito desestimulante. Às vezes a gente fica aqui passando perrengue só para poder não ter que começar tudo novamente no Brasil, né? Exatamente. Quando eu penso nisso, eu fico, gente, será que eu estou disposta? Será que eu não insisto aqui mais um pouco? Porque tem isso, né? Você colocar na ponta do lápis quais são o equilíbrio ali que você tá tendo. Então, por que eu vim para cá? Eu desisti agora, no meio do caminho, vai fazer sentido? E essa questão, né, do governo apertar tudo, ajustar tudo, eu não sei se você viu que agora também tem uma multa, né? Se você ficar ilegal no país, uma multa de 700 euros. Menina, eu vi esses 700 euros, mas eu vi um monte de advogado entrando, né, com ação contra o pagamento dessa multa, porque disse que é inconstitucional, digamos assim. Não pode ser cobrada. E eu não sei a que pé anda isso. Mas eles estão tentando. Exato. Então, assim, é muito importante também essa questão do visto. Quando as pessoas me perguntam, tá, como é que é a vida aí? O que, que você acha? Eu falo da minha realidade. Só que muitas vezes a pessoa fica ainda com o pé atrás, sabe? E é exatamente isso que você falou, ah, tá falando pra eu não vir. Não, você quer passar por essa experiência? Vem, eu sou super a favor que as pessoas vivam experiências, né? Eu sempre falo, a vida é muito curta, o que, que a gente consegue fazer para ajustar e viver sonhos, experiências, e é aqui que tá o momento. Então, assim, hoje não tem como mais vir aí com a manifestação diferente, que é a forma mais fácil, vamos dizer assim, de entrar no país e se regularizar. Hoje você tem inúmeras opções ali de visto para você vir, né, trabalhar aqui também. Então é muito isso, assim, qual que é o primeiro passo que eu dou, né? Quem são as pessoas que eu vou ouvir? Às vezes, eu prefiro até não ficar falando da minha experiência, porque eu sei que as pessoas não vão saber, né, de fato, o que a gente está vivendo. Se alguém me pergunta, eu falo. Agora, se a pessoa não me pergunta, eu não fico falando sobre isso, porque eu acho que cada pessoa ela vai viver de uma forma, né? Cada pessoa vai ter a sua experiência. E aí que entra essa questão da resiliência. Então, tô disposta, vou passar por isso, eu sei que vai ser dolorido, né? Que vai ser uma experiência ali apertada. Às vezes você não tem dinheiro para comprar nada e aí precisa ali se ajustar. Então, por isso que é importante a questão da reserva, né? Não tem como você simplesmente, e já vi muitos casos também, eu vou largar tudo e tô indo para Portugal. E gera uma frustração. Já vi. Porque você não consegue se adaptar, você vai fazer o quê? Você tem uma única opção, ou você realmente insiste e fala, não, eu vou até o final, ou desiste. E muitas pessoas que desistem é essa questão da falta de planejamento, né? Então, eu sei qual que é o objetivo que eu vinha. Então, questão de segurança, conseguir viver de uma forma mais tranquila, flexibilidade, mas nem toda essa minha experiência vai ser para uma outra pessoa que vai trabalhar, por exemplo, o meu marido. Ele é estafeta, ele trabalha fazendo entrega. Então é sol na cabeça o dia inteiro,
Se tá muito frio, é chuva o tempo inteiro, então eu tô em casa, eu fico, ai meu Deus, proteja esse homem que tá na rua, porque tá de moto, né, tá correndo risco ali o tempo É, inteiro. Então tem essa questão, assim, das comparações também, da flexibilidade que eu tô tendo e que para ele estar na rua é um pouco mais difícil. Lidar com pessoas na rua também é muito difícil. Então cada sim. pessoa vai ter ali a sua experiência e a sua forma ali de trazer a resiliência para o seu dia a dia, que é uma coisa que eu falo muito com meu marido, que às vezes ele chega super estressado, cansado, trabalha mais de 12 horas na rua. Eu falei, foi a nossa escolha, né? A gente quer o quê? Quer continuar nessa, quer tentar ali mais um pouco, porque 2 anos é muito pouco, eu acredito, assim, para a gente conseguir trazer uma vivência inteira de experiência de pessoas que estão, né, há 5, 10, 20 anos aqui, ou quer desistir e voltar de vez. Mas tá, a gente vai voltar e começar tudo novo de novo. É exatamente isso. Ai, pois é. Pois é, só de falar eu já fico, ai meu Deus. E assim, toda vez que eu vou no Brasil visitar, eu penso, ai, queria voltar pro Brasil, queria ficar aqui. Aí quando eu volto para Portugal, eu digo, ai, não quero voltar pro Brasil. É exatamente isso. Gente, é porque é muito bom. Tipo, aqui, dessa última vez que a gente passou o verão em Salvador. E passar verão em Salvador faz a gente querer ficar no Brasil, sabe? Porque é muito bom o verão em Salvador, gente. Se vocês não conheceram ainda, tiverem a oportunidade, vão conhecer, porque é incrível. A água é quentinha, ao contrário daqui, que a água é gelada. A praia é maravilhosa, a comida é muito boa, é tudo muito bom. E aí, mas só que eu tinha que ter N cuidados, né? A gente tinha que estar em um lugar, a gente tinha que ter cuidado com a segurança, a gente gastava muito dinheiro, porque para você estar em um bairro, ok, você gasta muito dinheiro, é muito caro viver em Salvador, é muito caro viver em São Paulo, é muito caro viver no Rio. Aqui em Portugal, a gente consegue ter as mesmas condições de estar vivendo em um bairro muito bom nessas cidades, só que gastando muito menos, exceto pela parte do aluguel, né, do arrendamento, que é muito caro. Mas se você tem um arrendamento, se você consegue um arrendamento, que ainda assim fica mais barato do que no Brasil, se você fizer a conversão, né? Não vale fazer a conversão, mas se você fizer a conversão, a gente acaba pagando o aluguel mais ou menos a mesma coisa do Brasil, só que aqui é mais difícil de conseguir, né? Por conta de que não tem casa disponível, simplesmente. Não tem. Quando a gente volta pra cá, aí a gente pensa, poxa, voltar pro Brasil é difícil, né? Tipo, eu vou passear aqui com o meu cãozinho, eu solto ele na praça, ele corre a praça inteira, enquanto eu tô falando no telefone, e eu não tenho essa preocupação de alguém pegar o meu cachorro, de alguém, sabe, levar meu celular, não tenho essa preocupação aqui ainda, né? A violência tá começando a chegar aqui também, mas não se compara de forma alguma ao que a gente tem no Brasil. De forma alguma. Então, quando a gente vem para cá, a gente sente isso. E aí a gente pensa, nossa, vale a pena, né? Na pirâmide de necessidades, a gente estando alimentado, a gente tendo segurança, a gente tem um lugar para morar, a gente se sente mais tranquilo, né? A gente fica feliz por estar nesse lugar, mesmo sem ter os familiares, sem ter os amigos, sem ter o carnaval, sem ter todas as coisas maravilhosas que a gente tem no Brasil. A gente acaba compensando, né? Decidiu que quer ser imigrante em qualquer país que seja, fez todas as pesquisas, é como você começar uma tatuagem. Fica sabendo que não vai dar para parar no meio do caminho. Você não pode chegar lá com uma semana e voltar. Se você já foi, já providenciou a documentação, vendeu toda a sua vida no Brasil, você vai pelo menos precisar se reestruturar para retornar. Então, é isso, né, Jéssica? Exatamente. Você tem que aguentar o processo, né? Porque às vezes a gente quer desistir ali nos primeiros momentos e será que vale a pena? Né? Vale muito. Ah, uma outra coisa assim, que a gente não falou é a questão da comunicação. Então, se você vem, né, com a sua esposa, com seu marido, principalmente com filhos também, tem todo um processo diferente, né? Então eu vim, eu namorava com ele e aí a gente foi pro Brasil ano passado e a gente casou lá no civil no Brasil. Então viemos nós dois, assim. Então a partir do momento que você também tem essas diferenças, né, de você vir sozinho, de você vir com casal, você vir com seus filhos. Então é todo um processo também que você precisa passar. E você está disposto a cancelar tudo e começar do zero? O que, que você pretende fazer em relação a isso, né? Qual foi toda a programação que você teve para conseguir sair do país? Então tem tudo isso que para a gente pensar ali nos detalhes e essa comparação eu acho super importante, assim, a questão de segurança, né? Então é algo que eu consigo estar tranquila enquanto eu estou aqui na rua, andando, caminhando, né? Que é uma coisa que eu gosto muito do ar livre, que eu consigo passear de uma forma tranquila. Então, essas questões é importante considerar
E quando a gente converte, é o famoso quem converte não se diverte, né? Porque a gente está com a moeda daqui, gastando com a moeda daqui. Então, assim, é importante não ter essa comparação. Óbvio que a gente faz, é normal, né? Quando eu cheguei lá no Brasil, que eu fui no mercado, eu falei, gente, fui comprar um desodorante R$20. Eu falei, o que é isso? R$20 um desodorante. E aí você vai. É isso, você precisa voltar. Muitas vezes isso, se você consegue voltar para o seu país e ver como é que tá lá a sua rotina, como é que tá a questão da família, porque é isso, você tá indo talvez passar férias. Todo mundo tá ali, vai te ver tudo, mas daqui a pouco todo mundo vai voltar para suas rotinas. Acabou aquele negócio, nossa, a Jéssica tá aqui, vamos encontrar. Não, acabou. É você voltar para o seu dia a dia de rotina. E aí, quando você faz isso, vai pro Brasil e volta, você fala, nossa, aqui realmente é muito tranquilo, eu quero ficar aqui mais tempo, né? E você vivenciar isso, assim. E pensar que, se você for pensar em voltar para o país, não pensar no sentido, nossa, eu não construí nada. Não, você construiu. Qual foi a experiência que você teve? Tudo que você passou, as coisas, vivências, pessoas, cultura que você entrou, né, de cabeça ali para conseguir participar mais ativamente. Então, tudo que a gente faz, a gente precisa levar como uma experiência, né? Eu sempre penso pelo lado positivo, óbvio que não tem como eu esquecer os perrengues que eu passei aqui, mas conseguir trazer, não, é isso, eu passei por tudo isso, mas agora as coisas estão encaixando. E eu não sei se você já ouviu, ou já ouvi de outras pessoas, que é isso, assim, depois de 1 ano e meio a 2 anos, que as coisas vão começando a se adaptar um pouco mais, assim, que você consegue, não é 100%, porque eu acho que é tudo muito recente, mas é isso, assim, eu comecei a parar para ver que depois dos 2 anos que as coisas vão engatinhando e você vai conseguindo ali se adaptar, porque tem esse período, né, desse processo. Eu digo sempre que depois de 6 meses você respira. Porque quando você chega os 6 primeiros meses, você não consegue respirar, porque você está preocupado conseguindo uma casa, você está preocupado procurando a documentação, se regularizar, você está preocupado em descobrir onde é o mercado, o que é que tem disponível para você comprar, o que é que você consegue adaptar para se alimentar, quais são as bebidas, porque tudo é diferente, tudo é diferente. Qual é o ônibus que você vai pegar para ir para onde? Sabe? Tudo é diferente, absurdamente. Então, às vezes eu vejo aqui alguns brasileiros turistas se batendo na máquina de comprar o ticket do metrô. E aí eu fico assim, gente, eu já passei por isso, tipo, porque não é fácil, não é igual no Brasil. Então, comprar aquele ticketzinho ali na máquina, que pra gente hoje em dia já é algo trivial, normal, ali a gente faz em 30 segundos, a pessoa às vezes fica 5 minutos ali tentando entender, é Z1, é Z2, o que é que eu preciso pegar, eu preciso, sabe, o que é que eu tenho direito ao comprar esse ticket. A gente foi para Madrid, nossa, a gente gastou muito dinheiro com transporte, porque é outro sistema totalmente Olha, diferente. tô com... A gente comprou o transporte achando que ia conseguir, tava lá. No cartão tava dizendo metrô, trem, ônibus, a gente só conseguiu passar no metrô, ou seja, a gente desperdiçou as outras passagens inteiras. Eu também, viu? Pois, quando chegou no fim do dia, aí a gente já tinha sacado tudo. Aí da próxima vez que a gente for, a gente já sabe quais são os transportes que a gente compra, como é que a gente vai fazer pra chegar, porque a gente foi lá pra Warner, né? Pro Parque da Warner. E aí, nossa, até chegar no Parque da Warner e compra. Quando você tá de longe, você compra aquela passagem daquele ônibus que te pega no hotel e te leva lá, e depois você descobre que de trem é muito melhor e mais barato. Uhum. Sabe? Mas você só descobre isso depois. Então, é os perrengues dos 6 meses. 6 meses você respira. Você já sabe que ônibus você pega, você já sabe comprar um transporte, você já sabe se dá pra você ir andando. Aí depois de 2 anos, você vive. Por quê? Você já fez um grupo de amigos na academia, você já sabe quais são os bares que você mais gosta, você já sabe qual é a comida que você gosta, você já consegue entender as piadas, você já consegue entender a ironia, já sabe, né, conviver com aquelas pessoas, já conhece seus vizinhos, já sabe com quem você pode contar ali, já faz uma rede de apoio. Então, com 2 anos, você começa a viver o lugar de verdade onde você tá. Eu acho que é meio assim que funcionou aqui pra gente. A gente tá indo pro 3º ano já e a gente já se sente bastante adaptado aqui, tanto com a nossa rede, né, de amigos brasileiros. Tenho aqui um grupo de amigos baianos aqui no Porto e a gente tem os nossos amigos também já daqui de Portugal. Então, hoje a gente vive Portugal. A gente sabe qual bar que a gente gosta, onde é que vai ter a música que a gente gosta. Tem festival de brasileiros aqui em Portugal, aqui no Porto. A gente já está vivendo.
Então, aqui no primeiro episódio, quando eu entrevisto a Luciane, que é uma professora de línguas que deu aula, ela foi para Londres ensinar inglês para refugiados. Aquelas pessoas não falavam nem português nem inglês. Então, ela teve que dar um jeito de ensinar inglês para aquelas pessoas. E eu acho que por isso ela tem um método de ensino incrível, porque ela se adapta ao que você precisa, à sua dificuldade. Sabe? Isso eu achei muito legal. Gente, todos os contatos de todas as entrevistadas que eu entrevistei aqui no podcast durante toda essa temporada vão estar aqui na descrição de todos os vídeos. Vai ser uma descrição imensa ao vídeo, todos os vídeos? Vai, mas vai estar o contato de todo mundo. Se você caiu aqui de paraquedas, primeiro lugar, se inscreve aqui no canal, porque essa é uma das nossas primeiras entrevistas. Vamos entrevistar mulheres incríveis durante toda essa temporada, que vão te ajudar bastante com vida real de imigrante, tá? Curte aqui esse vídeo, lógico, porque todas essas informações incríveis que a gente está passando merecem uma curtida. E aqui na descrição do vídeo vão ter todas as entrevistadas vão estar aqui na descrição do vídeo, todos os contatos para vocês procurarem profissionais que eu recomendo, que eu sei que são profissionais sérias, que não vão estar tentando ganhar likes, não vão estar tentando conseguir views e que vão te orientar da melhor forma possível, tá bom? A Luciana, que eu entrevistei lá no primeiro episódio, ela morou em Londres também, assim como você, Jéssica, e ela também morou na Alemanha, ela também fala inglês e ensina inglês, alemão e português. No finalzinho também do episódio lá com ela, ela falou da importância das pessoas não terem vergonha de voltar. Porque existe uma grande discriminação com quem volta, como se já não bastasse a discriminação que a gente sofre no país onde a gente está como imigrante, a gente sofre uma discriminação ao retornar. E aí, depois que terminou o episódio, porque o episódio já estava com quase 2 horas, né? A gente continuou conversando. E ela me falou de algumas situações de algumas mulheres brasileiras que estão na Alemanha e que ficam pulando de um relacionamento para outro para poder ter onde morar, porque tem vergonha de voltar para o Brasil. Então, gente, pelo amor de Deus, não fica passando perrengue por conta de se preocupar com a opinião dos outros. A vida é sua. Mesmo que você volte para o Brasil com a mão na frente e outra atrás, somente com o dinheiro da passagem para voltar, você está voltando com muito mais experiência, com uma bagagem incrível de conhecimento. Você é fluente em outra língua, provavelmente, por conta de que você já passou, né, a vivência em outro país. Não tem como o conhecimento, que é o bem mais importante que a gente tem, ser tirado de você. Então, não tenha vergonha de voltar. Exatamente, sim. Foi até o que eu comentei, assim, da gente trazer como bagagem, né? Toda a experiência que a gente viveu, a gente sempre pensar pelo lado positivo, sim, vai ter os perrengues da vida, mas por quê? Por que eu vou ocultar isso ou eu vou ficar vivendo de uma forma infeliz em outro país? Sabendo que lá no Brasil eu vou ter, né, o acolhimento da minha família ou dos meus amigos, ou recomeçar, né, de novo. Então, a gente estar preparado para esse processo também. Vai ser dolorido, a vida do imigrante não é fácil, mas a partir do momento que eu não estou sentindo mais a vontade de estar aqui, né, de fato, o psicológico está muito abalado, já tentei de todas as formas e acontece muito, assim, das pessoas não se adaptarem e ficarem insistindo naquilo, não, eu vou tentar, vou tentar. É como se fosse uma tortura. Sempre eu falo, não pense na opinião dos outros, porque ninguém tá pagando suas contas. A real é essa, né? Ninguém tá pagando suas contas. Então, o que eu faço? Se planeje para ir a um outro processo, né, de recomeço, tudo novo de novo, se planejar para retornar e não pensar na opinião dos outros, assim, por mais difícil que seja, a gente sempre vai ter, né, esse gatilho de, o que fulano vai pensar, o que minha mãe vai pensar, o que meus amigos vão pensar, cara, é uma experiência, e no Brasil a gente também tem outras oportunidades, então, eu sou de São Paulo, por que eu não vou ter experiência morando em Salvador, por exemplo? Por que eu não vou ter experiência de ir para Fortaleza? Então, a gente tem que pensar, a partir do momento que você não se apega a essas situações, você consegue viver de uma forma mais leve, que é o que eu sempre falo também quando eu estou em atendimento, que é isso, o que você busca como leveza na sua vida? Né? Se a gente for se importar com a opinião dos outros, vai tudo virar um fardo, porque a gente vai viver em função dessas pessoas, da escolha daquelas pessoas, e aí é o momento da gente pensar na gente. Então, essa questão de mulheres, né, na Alemanha, que acaba pulando de um relacionamento para outro, é a questão de insegurança. E do que eu vou fazer no meu país? Eu já estou tanto tempo fora, ou eu quero continuar aqui, então o que eu posso buscar e fazer nesse momento, né? Então, essa questão de todo o cuidado do processo terapêutico, a terapia é isso, eu conseguir
ter o autoconhecimento e conseguir encontrar os caminhos do que de fato eu consigo fazer. E a gente trabalha muito essa questão, né, eu vou ficar pensando, e tem muito isso, eu vou ficar pensando o que minha mãe vai ficar pensando, o que eu vou fazer a partir daí, o que eu vou fazer quando eu voltar. É a mesma coisa quando você sai do seu país, o que você vai fazer quando você chegar ali na sua vida de imigrante. Então tem todo um cuidado que precisa ter de se adaptar para que você consiga ter uma vida mais tranquila. É isso. E não só a parte psicológica, mas a parte profissional mesmo, né? Às vezes você sai, faz um mestrado, um doutorado em outro país e não consegue o emprego e fica trabalhando em subempregos para poder não voltar para o seu país. O que eu digo para essas pessoas é: retorna ao país, que às vezes a gente precisa dar 1, 2, 3 passos para trás e depois você pode voltar a sair, gente. Nada é definitivo nessa vida. Não é porque você está dando um passo para trás que você está andando para trás, literalmente. Você pode sim estar dando um impulso, pegando o impulso, porque se, por exemplo, já aconteceu, tudo isso que eu falo aqui é porque eu já tive a consultoria com alguns profissionais que estão nessa situação de frustração lá na contadora do imigrante, né, por conta dessa consultoria fiscal que eu dou para os brasileiros que estão no exterior. E muita gente está frustrada, às vezes, no país onde está, trabalhando em empregos que não gosta, porque não quer voltar para o Brasil. Mas vai passar o resto da vida frustrado? Foi isso que você desejou para você ao sair do Brasil? Né? Quando a gente sai do Brasil, a gente quer uma vida melhor, a gente quer passar por momentos melhores, evolução, e tá ali trabalhando, batendo martelo, né? Batendo na cabeça do prego ali a vida inteira e não sai daquele lugar. Então, será que se você voltasse ao Brasil para se organizar e depois sair de novo, você não sairia melhor? Ou então, voltando ao Brasil, com toda a experiência que você tem, hoje você já é bilíngue, você já fala 3, 4 línguas às vezes, porque a pessoa às vezes sai passando por vários países, com essa bagagem toda do exterior, que profissional você vai ser no Brasil? Será que voltar para o Brasil não pode ser uma boa ideia? Quebrem os bloqueios. Não estou dizendo que é para vocês fazerem ou não fazerem isso, mas estou dando opções, assim como a Jéssica. Quebrem os bloqueios que vocês criaram na cabeça de vocês. Pensem o que é melhor para vocês. Procurem terapia. Jéssica, qual é o seu Instagram para quem quiser começar a seguir você, quiser falar com você? É @suapsijéssica. Sua Psi Jéssica é ela que tá aqui. Obrigada, Jéssica. Esse episódio foi incrível. Eu sei que, caramba, eu tô ficando tão feliz com esse projeto Conversa de Imigrante, porque as conversas são tão enriquecedoras e eu sei que a gente vai fazer tanta diferença na vida de tantos imigrantes que estão perdidos e que de repente precisavam ouvir esse episódio para poder ter uma luz, sabe? Eu fico muito, muito feliz. Muito obrigada por ter conseguido encontrar um horáriozinho na sua agenda para me dar essa entrevista. Eu espero te ver aqui no próxima temporada. Eu que agradeço, Sim, pela disponibilidade, por ter me dado esse espaço também, né, de trazer essas questões que são super importantes de falar, e foi um prazer ter te conhecido, e agora mais do que nunca amigas, né, eu tô muito feliz por isso. Sim, muito feliz, é sempre bom, eu digo sempre que a energia que a gente emana é a energia que a gente atrai. Quando a gente emana coisa boa, a gente atrai gente do bem pra gente, pra perto da gente, pra ajudar. Fiquem bem, tá, gente? Próximo episódio, próxima semana a gente tem aqui mais episódio no Conversa de Imigrante. Deixem seus comentários aqui, suas perguntas pra Jéssica, suas angústias, suas preocupações. A gente vai tentar responder vocês aqui. Se a gente não conseguir responder aqui, todo mundo, próxima temporada a Jéssica vai estar aqui respondendo seus comentários, né? Nossa, tem muita coisa pra falar ainda, viu? Até a próxima! Tchau!